Prograce, olá, Profátima, olá a todos. Bem, eu me chamo Meila, né? Eu vou aqui gravar um vídeo específico sobre a minha proposta de intervenção, sobre o processo em si de observação, né? Trazer também uma discussão, uma conclusão de como foi esse processo e meu foco de observação, né? Então, nós acabamos de apresentar o inventário e as escolas das quais eu pude acompanhar, eu pude observar, foi a Escola Municipal Armando Xavier de Oliveira. Essa escola ela está na modalidade de ensino fundamental, tanto para anos iniciais quanto anos finais. Também o Colégio Estadual de Jacobina, que é a escola de período integral com modalidade para ensino médio, né? Então, o período das nossas observações, eles aconteceram entre o dia 12 de junho a 12 de maio a 11 de junho, né? Nós tivemos esse período para desenvolver o inventário e as aulas, né? E aí eu gostaria de falar aqui a importância do estágio, né? Porque o estágio eles nos deu uma possibilidade de a gente conhecer a realidade, de vivenciar a realidade escolar, né? Para a gente conhecer um pouco do comportamento do aluno, né? A gente conheceu também essa questão de aprendizagem, mesmo que naquele processo só de observação a gente consegue já ver muito dos aspectos, né, da escola. A gente também vê professores, a gente consegue também fazer comparativos estruturais, e o que é muito mais bacana é a gente poder identificar socialmente como é que também a escola ela funciona, né? Como é que é essa parte social interna e como é que é essa parte social externa, e que acaba influenciando dentro das escolas, né, esse processo ao entorno dessas escolas. Então isso trouxe para a gente aí um papel reflexivo, né? A gente também consegue, a gente vai investigar também, porque a gente vai atrás dessas informações, né? E nós observamos 10 aulas, dentre essas 10 foram 5 aulas lá no ensino médio e 5 aulas para o ensino fundamental, né? E dentre essas aulas eu vou trazer aqui 2 aulas específicas que me chamaram a atenção, que inclusive está dentro assim, do meu projeto de pesquisa, do que eu já venho trabalhando. Eu venho trabalhando com multimodalidade, né? É um tema que me traz curiosidade, é um tema que eu gosto muito de estudar. E aí esse tema de multimodalidade eu também busquei para os gêneros textuais, né? E aí em que sentido, né? Porque esses gêneros textuais, os textos, eles têm muito a dizer, né? Eles têm muito a falar para o aluno, principalmente aluno em língua, para ele poder, dentro daquele texto, trazer reflexões críticas, dele poder explorar ali habilidades, né? Que esse aluno possa ter. Então tudo isso faz parte dessa questão multimodal, né? Seja ela os textos, seja elas em imagens e sons. Então tudo isso faz parte desse contexto de multimodalidade. Então, assim, eu me questionei qual seria realmente o meu foco de observação, como é que eu iria para essas aulas, né? Como é que eu iria observar essas aulas, não sendo meramente só essa observação. E aí eu percebi que as aulas ela é muito pautada pelo livro. O livro didático, o professor usa bastante o livro didático, então ali há a possibilidade de eu conseguir observar os textos, de eu conseguir observar a metodologia de como é que o professor está fazendo, como é que ele buscou isso através dos textos, né, do livro. E aí eu trouxe aqui 2 aulas que me chamaram bastante atenção, né, que foi justamente com o apoio do livro, porque o livro eu entendi que é o apoio tanto para o aluno quanto para o professor, né? Então é um material ali de apoio muito grande. E aí essa aula que eu acompanhei lá no 8º ano, né, do ensino fundamental, a professora ela trouxe um assunto, né, que é o Plastic Planet. Esse assunto ele iria falar sobre a reutilização dos produtos reciclados, e aí tinham textos para esses alunos lerem e tinham algumas questões para eles resolverem. Então assim, o texto ele já trouxe possibilidade do aluno ir em busca, do aluno buscar a tradução, né, da língua, dele fazer a compreensão de leitura. Então eu já percebi que essa possibilidade ela existe, né? Ela tá lá no livro. Esses gêneros textuais eles podem ser encontrados ali, né? Até porque isso vai proporcionar um tipo de linguagem para esse aluno. E aí eu achei interessante porque ela usou dos recursos dos textos, das imagens que tinha nesse livro para que os alunos eles respondessem às suas questões, né? E aí eu vi que a professora mantinha um diálogo com esses alunos, né? Que chamavam a atenção desses alunos em manter o diálogo com a professora.
até para que eles compreendessem, traduzissem as palavras de inglês. Outra aula que também me chamou a atenção foi a aula do primeiro ano C, né? O professor, isso já para o ensino médio, o professor ele foi trabalhar o simple present, né? E aí ele trouxe na afirmativa, na negativa e na interrogativa. E aí o que mais, assim, que me chamou a atenção, que achei interessante, foi que no final ele pediu que os alunos elaborassem uma frase, né, após a leitura e a análise das imagens que estavam no livro. Então isso também proporcionou para esses alunos um aprendizado de língua, né? Então ele pediu para que criasse essas frases, e aí eu vi também que, mais uma vez, foi uma forma que o professor utilizou de interagir com seus alunos, uma forma que ele utilizou de estimular as habilidades que esses alunos tinham, né? Só que, assim, trazendo mais para a minha área de discussão, porque, assim, por um lado, foi um lado positivo, eu identifiquei que tinham, que era muito legal esse tipo de recurso, essa metodologia que o professor, ele trazia, né, tendo o livro como um apoio, mas por um outro lado, que foi que eu entendi que as aulas, elas ficam muito pautadas também no livro, né? Aí o livro também, às vezes, ele traz algo pronto para o aluno, né, e que talvez não estimule muito mais do que a gente poderia estimular desses alunos, né? E aí, como a minha discussão foi embasada nisso, né? Porque para a minha proposta de intervenção, eu entendo que existe modelos, outros recursos, né? Principalmente multimodais, para a gente poder desenvolver com esses alunos, né? Então, por isso que eu trouxe na minha proposta de intervenção da gente poder debater essas questões até em sala de aula, no espaço acadêmico mesmo, né? Para então desenvolver aí, identificar desses modelos multimodais, né? Para se explorar lá na sala de aula, lá na metodologia do professor, a gente desenvolver talvez mini cursos, né? Voltados para a exploração desses recursos, né? Desses modelos, dessas aulas, que elas podem ser, sim, consideradas multimodais. Então, a gente debater isso na academia, lá mesmo em sala de aula, e aí preparar, né, consolidar aí mini cursos para um público voltado para essa área, até mesmo lá no Armando, né, que eu percebi que a turma, ela tinha uma interação com a professora, e aí desenvolver futuramente essas propostas de intervenções para esse público, para essa escola, né? Então, assim, eu finalizo aqui falando sobre a conclusão mesmo de todo esse processo, que foi enriquecedor, foi muito bom, né? Porque a gente pôde, no processo de estágio, conciliar essa parte teórica que a gente vê muito nos textos, e conciliar com a prática, porque a gente foi para a sala de aula, né? Então, isso serve de estímulo para nós, licenciados, para nós, discentes, continuar, né, nessa profissão e na nossa formação. Então, eu encerro meu vídeo dessa forma, né, em dizer que o processo de estágio foi um processo muito bom, porque eu conheci de fato o chão escolar.